Glória a Deus, amém. Vamos iniciar hoje então na primeira epístola do apóstolo universal, do apóstolo Pedro. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro. São dois versículos, versículo 1 e 2. Aleluia. Que diz assim: apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Meu Deus, aleluia. Dois versículos, vamos ler de novo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Meu Deus, amém. Vamos falar com o autor dessa escritura então. Altíssimo Deus, soberano Pai, nesta noite aqui estamos, Senhor, em oração, na sua presença, Senhor, em teu nome aqui reunidos, agradecidos a ti, Senhor, por mais esta oportunidade de vida, Senhor, e oportunidade, Senhor, de trazer a tua presença, Senhor, porque o Senhor disse que quando estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Então, papai querido, por isso estamos falando contigo. Peço nesta noite de 30 de dezembro, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eterno Deus, neste último dia do ano, Senhor, em que estaremos reunidos aqui neste lugar, em oração, em meditação sobre a tua palavra. Senhor meu Deus, socorre os teus filhinhos, Senhor, os teus eleitos e predestinados. Meu Salvador eterno, envia hoje, Senhor, a tua palavra, para que possamos nos alimentar, Senhor, ó Deus, e sermos aperfeiçoados, Senhor, até chegarmos na estatura perfeita, na estatura de varão perfeito, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, cuida de nós, Senhor, socorre-nos, Senhor Jesus Cristo, porque precisamos desesperadamente, Senhor, neste mundo que sabemos que jaz no maligno. E, Senhor, teus filhinhos ainda estão adormecidos, Senhor, mas a tua palavra os traria, Senhor. O Senhor disse que nenhum se perderia e que essa palavra seria pregada até que o último eleito, o último que tivesse que entrar, Senhor, pudesse entrar. Então, meu Deus, se estamos aqui, é porque ainda esses eleitos e predestinados, Senhor, precisam ouvir. E nós, Senhor, e quanto a nós, eu peço tua misericórdia nesta noite. Vem falar com os teus filhos, Senhor. Ó Deus, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos assentar em nome de Jesus. São apenas 2 versículos. Amém. Mas de tremendo significado. Amém? E eu peço a Deus, rogo a Deus, como sempre,
que o Espírito Santo venha interpretar a sua palavra. É apenas uma saudação, o que está dizendo aqui, prefácio e saudação. Mas, veja bem, aqui são algumas coisas, aleluia, tremendas. Porque o apóstolo Pedro, dizem que ele era o líder, que Deus fundou a igreja sobre Pedro. Mas não é verdade. Ele fundou a igreja sob a revelação de Deus ao homem. E, naquele momento, Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí ele disse: bem-aventurado és tu, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, e sobre esta pedra, que pedra? A revelação de Deus ao homem. Então, ali foi edificado a igreja. Então, mas o Pedro foi o nosso primeiro papa, o nosso primeiro grande mestre, reverendo, primeiro, não. Pedro não foi. Pelo fato de Ananias e Safira terem vindo diante dele e colocado aos pés dele a oferta, que eles acabaram morrendo porque mentiram, não era porque Pedro era uma autoridade, era porque ali tinha o Espírito Santo. E é esse o detalhe que não estão reconhecendo. Quando Deus tem o seu servo e ele levanta um servo ali, aquele homem cheio do Espírito Santo, não é um que fala a língua, profetiza, prega bem, não, é um homem que vive aquela palavra, ele é separado conforme aquela palavra, ele é aquela palavra, e logo, então, diante dele, você não está, você está diante de Deus. Por isso Pedro disse: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo, não para mim. E aí Ananias e Safira, primeiro cai o Ananias, depois vem a Safira falando a mesma mentira. Pois eu vou dizer para ti, você está mentindo para o Espírito Santo. E eis aí os pés daqueles que levaram teu marido, vão levar tu também. Viu? Porque Pedro era cheio do Espírito Santo. O que Pedro fazia? Profetizava? Revelava? Tinha revelação? Fazia uma animação numa reunião? Não. Pedro vivia a palavra e só falava a palavra de Deus. Ele era uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Então, aí é que se confunde. Agora, quando Pedro vem, amém, se apresenta apóstolo de Jesus Cristo, para quem? Aos estrangeiros. Pedro não foi separado para pregar aos estrangeiros, mas o Espírito Santo que estava em Pedro, esse prega aos estrangeiros, ou seja, fora de Jerusalém, fora do Israel físico. Está vendo? O Espírito Santo que estava em Pedro prega, busca aos estrangeiros, mas fisicamente quem foi separado foi Saulo, e Saulo transformado em Paulo. Então a base do evangelho para o povo gentil ou estrangeiros, não israelita, é o que Paulo pregou. Por isso Paulo disse: ainda que nós mesmos, nós quem? Nós apóstolos, nós que falamos a palavra de Deus. E ele disse: dos apóstolos o menor sou eu, o mais indigno, mais insignificante, eu sou um filho abortivo, ele disse, eu sou um nada. Mas Deus escolheu o apóstolo Paulo para ele trazer ao povo gentil. Agora, por que Pedro está falando aos estrangeiros que são gentios? Por quê? Porque agora não é Pedro, é o Espírito Santo de Deus em Pedro. Está vendo? Amém? Então é o Espírito Santo de Deus, porque diz Pedro, apóstolo, ou Pedro, enviado. Apóstolo não é o líder da igreja. Apóstolo é um dos 5 dons ministeriais que Deus deu à igreja para que a mão dele pudesse operar, mas é sempre ele, tanto que lá em Isaías diz assim: o meu braço
que me trouxe a salvação. Então quem é que traz salvação? É Ele mesmo. Quem é que prega o Evangelho? É Ele mesmo. Então não importa quem é, se é o Paulinho, se é o Robson, se é o Adalberto, não importa se é o Diego da Rosana, não importa quem seja, se é o João, filho da irmã Marilene, não importa quem seja, o que importa é o Espírito Santo que está ali. E como é que você sabe que o Espírito Santo está ali? Porque é o mesmo Evangelho. Você está entendendo? Por isso que Paulo disse, ainda que nós mesmos, nós apóstolos, o anjo descido do céu, pregue outro Evangelho, ou Evangelho diferente, que seja maldição, maldito, anátema. Está entendendo? Amém? Então não é o homem que tem que ser seguido, mas sim a palavra, o Espírito de Deus. Está vendo? Amém? Então Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ah, mas o Pedro era o apóstolo principal, era o líder. É? Pois é. Quando o Filipe ganhou Samaria e outras cidades lá, foram enviados para ir até lá e batizar as pessoas, ou impor as mãos. Filipe já tinha batizado. E impor as mãos para que elas recebessem o Espírito Santo. Então foram escolhidos pelos apóstolos 2 para irem até lá. E esses 2, entre eles estava Pedro. Pedro foi enviado. Então, se Pedro foi escolhido pelos apóstolos para ir numa missão, significa que Pedro não era quem dava a ordem, mas sim o Espírito Santo. A igreja não tem líder, a igreja tem a liderança do Espírito Santo, ou seja, a palavra sobre ela. Não importa o homem, o que importa é se nele existe, ou assim diz o Senhor, a palavra. Ah, mas Deus está falando aqui por um sonho, por uma visão, por uma revelação, uma profecia. Meu irmão, isso são tonterias. Eu li a Escritura e entendi que é isso são, essas coisas são entendimentos de tonteria. Barata tonta, tonteando para lá e para cá. As pessoas falam uma coisa que nem sabem o que estão dizendo. Hoje eu estava lá em casa fazendo um serviço e escutava um hino, e aquele cidadão cantando, e começou aquilo a me incomodar. Aquilo era uma blasfêmia. Vem, junta meus pedaços e pega e me renova e me faz isso, aquilo, aquilo. Tá, parece bom. A pessoa está com a vida toda destruída e quer se recompor, né? Quer voltar a ser uma pessoa decente, deixar de perder no mundo e quer voltar a ser uma pessoa boa. Mas só um minuto. Não é um cantar, não é um orar, não é uma ação que fará isso, mas sim a palavra, o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, irmão? Por isso que colocavam as pessoas no caminho onde Pedro ia passar, e as pessoas iam levantando quando a sombra de Pedro passava sobre as pessoas. Por quê? Pedro era milagreiro? Pedro era poderoso? Não! Lá na Porta Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Está vendo? E o homem andou. O que é isso que estão fazendo? Que poder é esse? Não é nosso esse poder, é o poder de Deus que em nós opera. Qual é o poder de Deus que em nós opera? A palavra. O Espírito Santo mesmo agora era a vida daqueles homens. Irmão, hoje é fácil você ler o apóstolo Pedro e entender, saber a história dele, o que aconteceu. Mas pensa comigo, vamos pensar, bota o teu cérebro a pensar aí. O cara tinha família, ele já não era um guri, então ele tinha filhos, tinha família, não é? Trabalhava como pescador, tinha o seu barco, ou alugava barco, sei lá, né? Mas trabalhava. Então tudo tem um custo, não é? Tudo tem um custo. Para você, eu vou capinar as casas aí. Você precisa ter uma enxada, custou. Você precisa ter uma pá. Vou carregar terra. Você precisa ter um carrinho e uma pá para carregar terra. Você está entendendo? Tudo tem um custo.
E Pedro tinha um barco, tinha redes, seus irmãos trabalhavam com ele. Você está entendendo? E o que aconteceu? Tá, até aí tudo normal. Mas Pedro deixou tudo e passou a seguir o ex-auxiliar de carpinteiro, o ex-ajudante de carpinteiro, o filho bastardo de José. Está vendo? Eles sabiam que a Maria estava grávida quando casou-se com José. Eles sabiam. Não é o filho da Maria lá, esse aí que está nos falando agora? Não é aquele Nazareno, aquele filho da Maria? Nem sabemos se é do José. Está vendo? E aí vai o Pedro seguir aquele homem. Um homenzinho que deixou tudo e foi andar por aí. 3 anos e meio passou andando para lá e para cá, até ser morto lá na cruz. E Pedro seguiu ele todo esse tempo. Aliás, foi um dos primeiros. Vem, vou fazer de ti pescador de homens. Está vendo? E lá se foi o Pedro. Deixou tudo. Agora, aos teus olhos, vamos pensar. O que Pedro fez? Uma grande bobagem. Você deixaria tudo por Jesus Cristo? Você deixaria tudo por Jesus Cristo? Você deixaria seus costumes? Você deixaria os seus maus costumes? Você deixaria sua tradição religiosa? Você deixaria o seu convencimento filosófico religioso? Você deixaria tudo o que você conhece para se entregar e viver após Jesus? Você faria isso? Pois é, Pedro fez, numa época muito terrível. Então Pedro ficou mal visto. Por que gostavam de Pedro? Porque tinha milagres, só por isso. Esteve com Jesus, então era só isso. Mas tinha ódio também. Eles não eram nada, não eram ninguém. Eles eram homens nada perto daquela sociedade. Uma sociedade de israelita que queria se apresentar bem para os romanos que dominavam. Então aqueles homens eram a escória, aqueles homenzinhos eram nada. E aí quando o mestre deles é crucificado, e agora? E agora? E agora? Eu deixei tudo para seguir ele. E agora ele foi morto lá naquela cruz. E agora ele foi colocado lá naquele túmulo que o José de Arimateia tinha lá, para a família dele, e o colocou lá. E agora, o que vai ser de nós? Mas eles estavam esperando o terceiro dia. Eles esperavam. E aí o que eles começaram a fazer? Tem algumas filmagens, alguns filmes que mostram isso. Eles começaram a ir nos lugares onde Jesus esteve. E um lugar, e um outro, e um outro, e um outro, procurando por ele. Quando de repente, está crescendo aqui, eu estou me arrepiando só em falar isso. Aleluia! Minhas barbas que está crescendo aqui, eu me arrepio só em falar isso, imaginar a cena. Quando de repente eles veem ele andando sobre as águas. Quando de repente eles pensaram que era um fantasma. Senhor, és tu mesmo. Quando de repente eles olham lá na praia, está ele com peixe e pão para eles comer. Você está vendo? Mas ele foi morto, nós vimos ele lá naquela cruz pendurado. Ele foi colocado lá naquele túmulo, selado e protegido pela guarda romana. E agora, soldados romanos protegiam. Como ele saiu de lá? Ressuscitou! Você está vendo? Ressuscitou! Agora precisa ressuscitar em você também. Porque se isso não acontecer, é conversa bíblica. Se isso não acontecer, é conversa religiosa.
São lindas canções mentirosas, de blasfêmia. Entra na minha casa, Senhor, mas Ele quer entrar pela sua palavra e você não deixa. Então como entra na minha casa? Isso é uma blasfêmia. Entra na minha casa e vai viver a sua vida. Entra na minha casa e faz o que bem entende. Como assim? Como você está blasfemando contra Ele? Você está blasfemando contra Ele. Nada contra o louvor, eu estou falando só para você ter uma ideia. Se você quer cantar, que cante. Mas como você diz, entra na minha casa, se você não entrega o teu caminho para Ele? Como você diz, vem cuidar de mim, se Ele diz, aqueles que estiverem aqui, sob a sua proteção, sob a sua sombra, 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Quem? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Isso é maravilhoso. Eles leem isso nos velórios, mas isso é uma blasfêmia, porque nunca se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Esse é o mesmo espírito de Constantino que decretou o Império Cristão, o cristianismo, e ele mesmo nunca se converteu. Quando ele estava morrendo no fim da sua vida, que ele se batizou. Você está entendendo? É assim que hoje as pessoas estão fazendo, dizendo que creem em Jesus, aí cantam cada canção, cada louvor. Meu Deus, irmão, por favor, esse cidadão que estava cantando lá, não vou falar o nome para você não se apavorar, mas eu estava vendo um vídeo, não sei aonde, casa de quem quer que seja, em um show lá para o norte, e aí o homem cantando hino, cantando aquela coisa boa, daqui a pouco o homem começa a fazer uma dancinha e fica de costas dançando. Tá, parece inofensivo, né? Parece inofensivo, mas eu vinha conversando com a minha esposa, as leis estão sendo aprovadas. Isso é triste, não? Escute bem, a lei está sendo aprovada nesse sentido. Tu tem um menino de 7, 8 anos, até sei lá que idade, mas eu estou pegando essa idade baixa aí, idade escolar, e se vir um monstro, eu chamo que é monstro, tá? Não é gente, e disser que gostou daquele teu menino e quer namorar ele, você não poderá impedir, não pode impedir. Inclusive inicializar aquela criança sexualmente. É incompatível, você está entendendo, fisicamente falando? É incompatível. Você entende o que eu estou dizendo, a gravidade, irmão? É incompatível fisicamente, mas a lei apoia, e você não pode dizer nada. Uma menina olhou para a tua menina e gostou dela, você não pode dizer nada. Até eu estou correndo o risco aqui, se uma autoridade ouvir isso aqui, eu corro o risco de ser preso. E o que diz a minha Bíblia? Um homem não te deitará como se fosse mulher, deixando o uso natural da mulher para se inflamarem nas suas próprias concupiscências, própria sensualidade. Você está entendendo? Deus é contra esse espírito. Aí vai um cantor gospel cantando hino, ó Senhor, e daqui a pouco faz uma dancinha e vira de costas para a multidão e dança balançando. O que é isso? Se eu estou vendo o que o diabo está fazendo nas leis dos congressos no mundo inteiro para destruir com as famílias, aí vai um cantor que está louvando a Deus fazer isso aí. Onde que está Deus nessa coisa? Você está entendendo? O Espírito que está ali te acorda, povo de Deus. Ou você entra em Jesus Cristo, ou você vai receber Jesus Cristo lá em Jerusalém. Você só vai ouvir falar que Jesus agora está em Jerusalém, distribuindo dinheiro no mundo, distribuindo riqueza no mundo. Você vai ouvir falar. Jesus está distribuindo riqueza. Pare com as guerras, pare com tudo. Vai formar 10 exércitos, 10 reinos, 10 exércitos. Já tem 9 prontos, 9 já estão preparados. Sabe qual é o 10º? É a Itália. A Itália é onde é Roma. Roma é onde está o Vaticano. Você acha que eles não vão aceitar? Se é eles que estão lançando a coisa. Você está vendo? Então esse homem vai tomar, vão surgir esses 10
reinos, que são 10 exércitos. Por que exército? Uma nação só é nação quando ela tem poder de defesa. Ou seja, um reino só é reino quando ele tem poder de defesa. Israel foi definido o Estado em 48, mas só pôde ser uma nação de verdade em 67, quando venceu todos os árabes, seus vizinhos, que se levantaram contra eles. Aí foram reconhecidos como reino. Então o que Satanás vem? Vai se fazer de Jesus, de Deus, lá em Israel, e toma 10 exércitos do mundo para defendê-lo. E aí, irmão, você está onde? Ouvindo a Bíblia, indo no culto, é onde você está? Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu aceito, hoje eu não estou bem, hoje eu estou emocionado, eu quero Deus, hoje eu estou em luta, eu preciso de Deus. Amanhã você não quer Ele porque você está bem, não tem luta, não está emocionado. Viu como o diabo te pega? No mundo, ele permite que tudo dê certo para você. O diabo não te dá nada, ele só aproveita os dons que Deus deu para as pessoas e para você. Ele não te dá nada, ele vem matar, roubar e destruir, mas no entanto ele deixa que isso tudo aconteça. Para quê? Para que você fique preso lá. Aí Deus de vez em quando dá uma chibatada em você, dá uma varada, aí você corre para Ele. Mas você está acostumado lá no mundo. No mundo que eu digo, não é, no mundo eu também estou, todos estamos no mundo. Onde é que vocês estão? Eu estou aqui, o mundo é o planeta Terra. Amém? Mas aí, o mundo que eu quero dizer é a forma religiosa de pensar. Então, veja bem, você não está na presença de Deus. Você está vivendo a sua vida tranquilamente. Não, quando der eu vou, quando der eu vou, quando der eu vou, eu só vou quando estou no velório. Quando der eu vou, eu só vou quando estou morrendo no hospital. Quando der eu vou, quando tem alguém mal no hospital. Quando der eu vou, quando está dando tudo errado. Não, Deus não quer ser teu escape. Deus não quer ser o teu terceiro, quarto, quinto lugar. Ele quer ser primeiro, irmão. Ou você coloca Deus como primeiro, ou você vai encontrar com o homem da perdição, o filho da perdição, o homem do pecado. Você está vendo? A coisa está séria, irmão. Não tem mal o que acontecer. O que falta acontecer? O que Jesus disse? Como foram os dias de Sodoma? O que acontecia em Sodoma? Apoio ao pecado? O Estado apoiava o pecado. Você está vendo? O que acontecia? E como Noé? Foram dois sinais. Como nos dias antediluvianos. O que aconteceu? O que acontecia nos dias antes do dilúvio? O que acontecia? Religião. As pessoas eram tremendamente religiosas. Por isso que elas não puderam aceitar aquele homenzinho do nada, que veio do nada, não era de família conhecida, não tinha eloquência. A pregação dele qual era? Olha, vai vir chuva, vai vir um dilúvio, Deus vai destruir tudo. 120 anos ele levou falando isso. Você acha que ele pregava a escritura? Não tinha escritura, não tinha nada. Ele era a Escritura, você está entendendo? Então hoje, um homem cheio do Espírito Santo, ele é a Escritura, irmão. Mas por que você sabe que tem o Espírito Santo? Porque se eu falar essa Escritura, ele não vai contar outra historinha para você. Você está vendo? E essa Escritura tem que concordar, nunca discordar. Pelo contrário, não é desconvexo, é convexo, tem que converger assim. Concordar. Está vendo? Amém? Então, tudo que ele tinha que fazer era dizer para eles: escapem, essa área que eu estou fazendo foi uma providência divina para que vocês possam escapar. O juízo está chegando sobre a terra, mas eles estão religiosos demais. Não preciso, Paulinho. Eu tenho meu pastor, meu bispo, minha organização religiosa, eu estou bem lá. Como é que eu vou tirar o meu filho de lá? Nós estamos muito bem, graças a Deus, bem apoiados. Meu filho menor está na escola, está aprendendo teologia, aprendendo. O meu filho adolescente, jovem, está no culto, está na mocidade, está na juventude.
A minha esposa está no círculo de oração. Está vendo? Viu como o diabo pega você? Irmão, isso aqui é a palavra de Deus, tá? Por que eu estou falando essas coisas? São boas? São boas. Mas o que tem a ver com a palavra de Deus essas coisas? O que tem a ver isso? Jesus mandou fazer isso? Quando? Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? De onde tiraram isso aí? Ah, irmão, não, mas olha, para fumar assim. Não. Não. Ide. Pregai o evangelho. Vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, vão falar de quê? Só de Jesus, da arca, a porta que Deus abriu. Só. Não tem mais o que falar. Ué, quem é que mandou fazer faculdade? Quem é que mandou fazer hospital? Quem foi que mandou fazer esses grupos? Associação isso, associação aquilo, dentro das organizações religiosas, para as pessoas se envolverem. Quem foi que mandou fazer isso? Aonde está? Deus nunca mandou. Ele mandou que pregasse o evangelho até que o último eleito predestinado ouvisse. Só isso. Você está entendendo? Então, já tem acontecido todas essas coisas. A verdade, estamos vivendo isso, irmão. Por favor. Pessoas que cantam lindos louvores, um alinho com o outro, tudo envolvido com adoração satânica. Adoração satânica. Adorando Lúcifer. Teve um pregador que chegou a dizer que não, os crentes são tudo da orquestra de Satanás. O que é isso? O que é isso aí? Não, senhor. Ah, não. Um outro pregando agora, meu cunhado até foi lá em casa falando essas coisas, que o homem falou, não, nós tudo viemos, nós somos, como é que foi que ele disse? De Satanás e Lúcifer era um grande anjo, e ele era um dos melhores cantores, cantava muito bem. Aí os anjos pegaram e disseram para ele, não, tu canta bem demais, tu pode influenciar todos. É umas coisas assim, sabe, da cabeça. Meu Deus, que isso? Fique com a palavra, para com essas histórias, para com essas coisinhas. E então os crentes de hoje, não tem problema, pode ser o que você quiser, pode fazer o que você quiser, não tem problema. Deus perdoa, Deus ajuda, Deus cuida, Deus guarda, Deus, o que é? Então, esse aí é teu escravo e não teu Deus. O que é Deus? É para ser adorado, e para ser adorado é servido bem. Sabemos, pois, irmãos, que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam e servem. Isso é adoração. Isto é adoração. O crente dos anos 60, 70 e 80 era uma pessoa que se entregava para Deus. Mudava, sabia que a pessoa estava indo na igreja, sabia que a pessoa estava se entregando, sabia que aquela vida mudou. Agora eu soube de uma menina que morreu, o marido dela já morreu, conheci ele jovem, eu também era guri, e ele morreu antes, e ela morreu agora há pouco tempo, 2 meses eu acho, e eu pude dizer para aquele moço que falava comigo, eu vou te dizer, eu sou testemunha de uma coisa, aquela ali, eram pessoas que viviam uma vida, olha, da maior desordem. Meninas viviam na maior desordem, mas quando ela colocou em si o selo de cristã, de filha de Deus, de servir a Deus, nunca mais se pôde falar uma vírgula, porque realmente se entregou. Eu sou testemunho. Agora você acha, irmão, que você vai chegar lá, quem é que vai estar lá? Ela vai estar olhando para a tua cara. Eu mudei, só um pouquinho aí. Ah, Jesus, sabe por que eu não mudei? Era difícil, era muito complicado, e eu isso, e eu aquilo outro. Aí ela vai se apresentar para você. Eu estava lá. Eu passei tudo que você está dizendo que não podia passar. Eu mudei. Você está vendo os que virão com Jesus Cristo? Quando ele vier, aquele grande julgamento, pois é eles que vão estar lá. Os que entraram na arca
os que não entraram na arca, que não aceitaram a mensagem de Noé, vão ser julgados por aquela mensagem. Agora você está ouvindo a palavra de Deus e você não entra nela, você vai ser julgado por quem? Pela palavra. Quem é a palavra? Aqueles que receberam a palavra, eles vão julgar você. Você não pode? Pois é, mas o outro conseguiu. E ouviu a mesma coisa que você, ou às vezes até menos que você. Por isso que eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eles, sexta-feira, pessoas de religião africana, eles pegam, se vestem, se dedicam, não tem chuva, nem sol, nem noite, nem dia, não tem nada, não tem vergonha, bota aquelas roupas, pode estar um maior calorão, pode estar um maior frio, eles vão lá e fazem seus rituais, e fazem suas dedicações. Não estou nem aí porque os outros vão dizer. Outro dia me chamaram para me orar numa casa. Eu cheguei e orei. Senhor, meu Deus, obrigado. Não me interessa quem vai passar, quem vai ver, quem vai ouvir. Você está entendendo? Porque senão eles vão estar lá diante de Cristo lá. Olha lá, eles serviram e eles não ouviram nada do que você ouviu. E aí? Aí você viveu uma vida inteira ouvindo a palavra e se negando um pouco, claro, mas não 100%. E aí eles chegam lá na frente, eles ouvem uma palavra e se entregam a Deus e morrem, vão embora. Lá no julgamento, eles vão estar lá sentados para te julgar. Mas como assim? Pois é, ela se entregou. Se entregou, você ouviu a palavra a vida inteira, nunca se entregou. Pois ela ouviu, essa pessoa ouviu um pouquinho só e entregou-se completamente. E agora? Um pregador uma vez falou, será uma surpresa tremenda quando chegarem lá e vão ver pessoas que eles achavam que não estariam lá, e elas estarão lá para julgar. E agora, irmão, por favor, que seja o teu espanto quando você estiver chegando na glória e encontrar pessoas que você achava que não estaria, e você vai estar alegre, mas não seja o teu espanto quando você pensar que você vai entrar e aquelas pessoas que você achava que não iam entrar estarão lá, para dizer, não, eu me entreguei completamente, você ouviu muito mais que eu. Você está entendendo, irmão? A coisa está afunilando. Então, não tem mais. O que falta? Não tem mais o que acontecer. O que falta acontecer? Sodoma e Gomorra está acontecendo. Os dias de Noé estão acontecendo. O que falta? Mas Jesus vir, né, irmão? Falta Jesus vir me chamar o meu nome. Ele está chamando. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Ele está chamando. Como diz aquele hino, Jesus está chamando, dizendo, venha como está. E aí? E agora? Manso e suave, Jesus convidando, Jesus chamando. Mas ele chama como? Naquele dia vocês vão saber. Naquele dia o Pai vai conhecer vocês. Naquele dia o Pai vai conhecer vocês. Porque eu estarei em vós. Palavra, Jesus em você. Se não estiver, nós vamos ficar aqui conversando, que nem uma moça um dia me perguntou, eu estou indo num lugar e a gente está aprendendo a Bíblia, o que o senhor acha, irmão? Eu vou dizer, não é mais época de estudar a Bíblia, é época de viver a palavra de Deus. Então aqueles crentes dos anos 60, 70, 80 e 90, aquelas pessoas que se entregavam para Deus, se via nitidamente. Hoje não, irmã, tem um pastor na frente de casa que diz, não, quem tem que vir pregar aqui fazer uma, não pode botar roupa, essas calças leg, não tem problema. Como é que é? O que é isso? Quando eu era menino, em 80 e pouco, 86, 87, a prostituição na Vigário, ali na General Vitorino, à noite, quando encerrava,
os turnos, os trabalhos, o escritório estava fechando, então Porto Alegre começava essa zona de prostituição, né? Essa área de prostituição, ali na Riachuelo, naqueles lugares ali. Até houve muita briga e o povo começou a cair tudo aqui para baixo, nessa região aqui da Bahia, ali, lá da outra rua, São Carlos, acho que é a paralela a Cristóvão, por ali. Pois é, mas antes era lá no centro. E como é que elas se vestiam? Como é que as mulheres se expunham, né? Como é que elas ficavam à exposição? Não, as mulheres naquela época não botavam uma saia curta ou o corpo de fora como hoje. Não, era uma calça média. Era essas roupas bem apertadas, que desenhava bem o corpo. Hoje não. Hoje é dona de casa. A mãe, não. Uma mulher com idade, tudo bem, fazer isso, tudo bem. Mas ela pegar a filhinha e vestir daquele jeito ali. Não, aí tu está dizendo para Deus assim, ó Deus, fica aí, só me abençoa. Eu faço o que eu quero da minha vida. Irmão, eu não posso vir aqui e falar para você o que você quer ouvir ou até o que eu quero ouvir. Não pode ser. Tem que ser o que ele quer falar. Você está entendendo? Tem que ser o que ele quer falar. Amém. Então, tem que ser o Espírito Santo. Por quê? Por que eu estou fazendo ênfase nisso? Porque se o Espírito Santo não estiver em você, como estava em Paulo, Pedro e os demais, você está perdido. Você está filosoficamente crendo em Deus, mas não realmente. Aquele sangue não está correndo em você. Não. A vida de Cristo não entrou em você. Você tem uma boa justificação. Sabe o que vai acontecer? Você vai se encontrar com Satanás. Irmão, não estou brincando, a coisa é séria. Escute bem, ó. Já está correndo um processo, já está correndo um projeto de lei em alguns estados, e o Rio de Janeiro é um dos primeiros que já está correndo esse projeto. Nós temos a Carta Magna da Nação, ou a Carta, né, a Constituição, que dá liberdade de culto. Você pode falar, viver o que você quiser, mas eles já estão fazendo um adicionamento nessa lei, um projeto de lei que proíbe a pregação do Evangelho em alguns estados, e está começando no Rio de Janeiro. Isso é real. Você está esperando perseguição? Já está chegando. Espera o quê? O que falta? O que falta, irmão? Por favor. E se um estado aprova, vem em efeito dominó. Está vendo? Você não pode influenciar mais as pessoas a crer nesse evangelho. E agora? Mas escute bem, para o sistema religioso sempre tem uma brechinha, não é? Sempre tem um jeitinho, afinal de contas estamos no Brasil, e não atrapalha a ordem satânica que está se instalando na terra. Não atrapalha, está tudo bem, está tudo muito bem, não atrapalha em nada. Então esses grandes, não, vão ter, o que precisa? Isso, tem, curso de teologia tem, doutorado tem, tantos milhões de contrato social tem, tantas igrejas tem, você está entendendo? E os pequenos, que Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho. Você está vendo? É com que esses demônios estão preocupados. É com esses onde sai ainda a palavra de Deus é falada. É com esses que eles estão preocupados. Não é, mas irmão, pregação, você quer ouvir Bíblia, você quer ouvir pregação, vá para a internet, mas você vai passar um ano ali e não termina de ver tudo que tem. Mas procure a palavra de Deus. Opa, talvez você encontre uma. Talvez. Você está vendo? Procure a palavra de Deus sem tendência. Procure a palavra de Deus sem nome de blasfêmia. Procure a palavra de Deus um homem com a vida diante do altar. Procure. Ah, pois é. Chega a ser uma vergonha. Tem certas situações que é uma vergonha. Você vê a pessoa pregando, meu Deus, eu conheço alguns. Pelo amor de Deus, conheço alguns. Não estou falando mal de ninguém, não vou citar nome aqui, tá? Mas conheço alguns.
Mas se você ouvir pregando, você, meu Deus, estou no céu. Mas se você olhar para a vida, você vai ver que o diabo é o maestro daquela vida ali. Você está entendendo? Cuidado! Amém! E agora, meu Deus, tem tanta coisa. Agora, a minha sogra veio com essa, não vou falar nome, mas sobre outra coisa também satânica, que o corpo é feito do diabo, mascota do diabo. Como assim? Se a única coisa que Deus fez com suas próprias mãos foi o homem. Como assim o diabo que nos fez? Como assim? Que é isso? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir. Pois é, estão pregando isso também. Você está entendendo? Que nível de demência espiritual que nós estamos? E não é um Paulinho qualquer que está falando isso aí. Não! São homens que correm o mundo pregando aí. Você está entendendo? Que Deus tenha misericórdia. Então, quando Satanás sentar lá, não vai mudar nada para essa gente. Não muda nada. Os crentes já são tudo satanistas, tudo envolvido com o satanismo. Os crentes já nem sabem. Você olha uma pessoa, eu vou na cidade que eu moro lá, meu Deus. Está indo no culto hoje, irmã. É o culto. Você olha para a pessoa, meu Deus do céu. Meu Deus. Principalmente mulheres, né? Mulheres é que são mais espalhafatosas. Desculpe, mas a maioria, não quero que vocês me levem a mal, mas mulheres são mais espalhafatosas. Vou no culto hoje, vou no culto. Irmão, sabe o que diz a minha Bíblia? Se um homem olhar para ela com cobiça, ele cometeu adultério com ela, mas ela nem sabe. Mas aquilo está diante de Deus. Aquele adultério está lá. Quem foi que foi lá pedir perdão? Quem foi que foi lá se humilhar e reconhecer aquele adultério? Ninguém, ela não sabe. Você foi lá e deixou tua menina, ela não sabe. E aquelas irmãs lá trabalhando, conversando, passeando na cidade, elas não sabem, o pastor não fala para elas. Não fala. Aí quando chegarem lá diante de Deus, tem toda aquela carga lá. Não, só um pouquinho aqui, ó, aquilo aqui, ó. Tu tem mais de 1000 adultérios. Como é que tu vai entrar nesse lugar? Senhor, quem entrará? Quem tem as mãos limpas. Não tem pecado. Porque o pecado foi apagado e lançado no mar do esquecimento. Mas você o confessou. Você se arrependeu. Você se arrependeu e mudou. Agora você não se arrependeu. Continuou. Então você não tem as mãos limpas. Coração puro, você não tem coração puro. Porque ele não entrou para fazer morada no teu coração. É você quem manda ainda na sua vida. O que ele diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você fez isso? Não. Bom, então não tem coração puro. Você ainda não se entregou para ele. Então, sinto muito em te dizer. Não entra. Não entra. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo onde nós estamos? E aí vai ficar as igrejas tudo cheias, todo mundo pregando o evangelho, todo mundo falando de Deus, e um louvor vai lindo com o outro, e aquelas reuniões, meu Deus, é uma coisa mais perfeita que a outra. E o diabo se instalando no mundo, e o templo sendo reerguido, e ele vai tomar conta, e o dinheiro já está guardado para distribuir entre as pessoas. O que vocês acham que foi esse Covid aí? O que vocês pensam que foi? Isso foi um ensaio de como distribuir dinheiro para as pessoas, ó. Aí, passaporte. Tá chegando o chipzinho. Seria melhor você usar um chipzinho, antes era o cartãozinho. Agora seria melhor. O único lugar que dá certo é na mão e na testa. Uma marca da besta? Não, a marca da besta foi a religião quando você recebeu. Mas esse chipzinho é o passaporte. Ali tem todas as suas informações. Por ali eles mandam dinheiro para você rapidamente. O que você acha? O Pix veio para te ajudar? Não, o Pix veio para liberar dinheiro no mundo. Que é o que Satanás vai fazer.
Você está entendendo? Você acha que os governos iam permitir a liberação de dinheiro sem cobrar uma taxinha, um IOF, qualquer taxinha? O Pix não cobra taxinha nenhuma. Então por que é autorizado? Por que liberaram? Porque daqui um pouquinho ele se senta lá e para com as guerras no mundo e começa a distribuir dinheiro para todos, todos. Por que você não quer? Só um pouquinho. Por que você não quer, Marquinha? Por que você não quer o chipzinho? O que você está vendo? Você é o quê? O que tem em você? O ensaio é essa obrigação de passaporte aí. É um ensaio, é apenas um ensaio. Virão outros. Você está entendendo? Obrigações. Você será obrigado a fazer o que eles determinarem. Por quê? Você estará aqui no Éden satânico. Mas uma noiva está sendo preparada para estar na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Por isso essa palavra é dura, irmão. Você está entendendo? Amém? Então Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, não era Pedro, é o Espírito Santo falando com o povo gentil, provando que não era Pedro nem Paulo os líderes, mas era ele mesmo. Por isso ele diz em Apocalipse: eu, Jesus, enviei o meu anjo, e o anjo do Senhor é o Senhor. Aleluia. Então, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia e Capadócia, Ásia e Bitínia, ei, não é para todos. Eleitos. Que isso, irmão? O que significa essa palavra eleitos? O que significa eleitos segundo a presciência de Deus Pai, algo antecipado ao conhecimento. Antes, Deus Pai não havia ainda a sua palavra ser formada, porque início no princípio era o verbo, então teve o início, mas aqui Deus Pai, presciência, é antes de tudo. Isto está dizendo, lá na eternidade, Ele chamou os seus filhos e expressou o seu intento, o seu plano de ser Deus adorado. Quem entrará no corpo mortal com pouquíssimo tempo de existência nesse meu projeto de universo e vai ficar lá 80 giros da Terra em torno do Sol, 100 giros da Terra em torno do Sol, e vai para lá e vai me adorar como Deus. Quem? Aí alguns levantaram a mão. Você está vendo? Quem vai entrar num corpo que vai perder a mente do céu? Irmão, pelo amor de Deus, não tem nenhum bebezinho aqui. Se tivesse um bebezinho aqui, eu ia falar com ele isso. E me entenderia. O bebezinho, ele sorri por nada. Ele está em paz. Conforme o espírito que você chega nele, é a forma que ele te recebe. E ele não consegue falar, mas ele te entende perfeitamente. O nenenzinho sabe se você chegar com maldade. O nenenzinho sabe a pessoa que não gosta de beber, ele chora. Ele sabe a pessoa que gosta de beber, ele sorri. Você está entendendo? Porque ainda tem um pouco daquela mente. Mas o costume no mundo vai mudando. E você, papai, você, mamãe, vocês são responsáveis por esta mudança. Vocês também são responsáveis por mostrar a eles que eles não são dessa terra, que eles estavam lá na eternidade contigo. Oh, meu Deus, irmãos, é sério? Aleluia! Isso é sério. Aleluia! Quem vai lá perder a mente, ficar perdido achando que é de lá, e vai me encontrar para que eu seja o seu redentor?
Aleluia! Você está vendo? Todos levantaram suas mãos concordando. Eu vou, Senhor. Mas vocês vão se perder. Alguns vão até adoecer. Mas eu quero ser o grande curador. Quem está disposto a ir até lá por isso? A outros levantaram a mão. Você está vendo? Esse é o projeto, irmão. Esse é o projeto. Por isso, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Você está vendo? Foi lá na eternidade que isso aconteceu. E aí, Ele não deixou você. Hoje você não compreende, você não viu o sacrifício, você não viu o que Ele fez lá no Calvário, você não viu, você só ouviu falar. Por isso Ele diz, bem-aventurados que não viram e creram. Por quê? Porque você é eterno. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Ele sabe que você estava lá na eternidade, você é um eleito dele. Está vendo? E aí eles disseram, Paulo, você prega esse Jesus crucificado como se fosse um grande acontecimento, como se isso acontecesse há muito tempo, Paulo. Nós estávamos lá, tu está tentando nos persuadir, Paulo, nos contando essa história, nós estávamos lá, nós sabemos, Paulo. E ele disse, na verdade, o sacrifício foi feito desde antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Ele fez aos seus eleitos. Ele mostrou, vocês vão, então eu vou mostrar o que eu vou fazer. Por isso ele disse para Abraão, jurei por mim mesmo, porque ele mesmo tomou a forma humana, o Criador, o Todo-Poderoso, Senhor e Dominador de tudo, pelo qual foram feitas todas as coisas por Ele e para Ele. Agora Ele se torna um humano, um germe, um mortal, e vai para aquela cruz com todo sofrimento e diz, eu não deixo vocês sozinhos lá, eu estarei convosco, estarei convosco. E você creu. Por isso ele disse para Jó, onde estavas tu quando os firmamentos eram firmados e os filhos de Deus rejubilavam? Você está entendendo, irmão? Esta é a obra. Este é o projeto divino. Aleluia! Glória a Deus! Este é o projeto. E Ele mostrou. Aí Ele vem, agora passa 3.000 anos, 4.000 anos, e Ele vem. Pá, Mariazinha, e vem Gabriel, salva a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito será o fruto do teu ventre, tu fostes escolhida, a palavra dos profetas vai se cumprir em ti, Mariazinha, a menor tribo, a tribo mais ralé, a mulher, uma menina que nunca soube de nada de vivência. Agora chega nela e ela se humilha ao anjo e diz, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Você pode dizer isso, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Isso Ele está propondo a você, é a sua palavra, é a sua palavra. Você está disposto? Você acha que foi fácil para Maria? Não. Tem um filmezinho aí, um jovem chamado Jesus, eu acho que é. Olha um pouquinho aquele filme ali, você vai ver o sofrimento daquela gente. É claro que não teve como filmar Jesus, como saber os detalhes, mas eles fazem uma projeção dentro da história e dentro da Bíblia, e você vai ver o sofrimento daquela Mariazinha. Todo mundo, oh Maria, Maria, oh irmão, você não sabe o que eles passaram. E aí você diz que você tem luta, você não sabe de nada. Aleluia! E enquanto o Gabriel falava
com Maria, uma constelação de anjos vem sobre quem? Os cuidadores de ovelha. Esse era o trabalho. Esse era o trabalho. Quem? Os cuidadores de ovelha. Porque os filhos de Deus são ovelhas. Porque estava vindo uma ovelha, um cordeiro para sacrifício. E você é um cordeiro nesse mundo. Você não é daqui. Por isso ele disse para Pilatos: o meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Mas engraçado, o evangelho de hoje te joga para o mundo, te joga para ganhar, vencer e ter. Esse é o evangelho de hoje. Que interessante, quando o evangelho de Cristo é o outro reino, o reino eterno. Amém? E aqueles anjos, aquela constelação, disse aqueles pastores: paz na terra aos homens de boa vontade. Quem são esses? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Irmão, isso não é para todos, não insista. Sabe o que diz a Bíblia em outra escritura? O pregador, ou aquele que testemunha de Jesus Cristo, ele tem que ser apto, provado e aprovado, obreiro provado e aprovado, tem que ser apto por Deus para pregar até os que resistem, para ver se são eleitos de Deus, para serem libertos das cadeias que estão. Isso é só para eleito, irmão, me perdoe. É só para eleitos. Ah, não, então se já está tudo definido, se são só eleitos, então não interessa eu aceitar Jesus, eu crer em Jesus e viver uma vida do Evangelho. Não é para você. Não é para você. Isso é só para eleitos. Os eleitos ouviriam e isso os preencheria. Os eleitos estão esperando, eles não sabem, eles vão para lá, vão para cá, vão para o mundo, vão para o pecado, vão para as religiões, vão para tudo que é lugar, mas quando chega a voz de Deus, a palavra, e entra no seu ouvido, aquilo invade o seu coração e os preenche, porque eles são predestinados por Deus, desde a eternidade. Você está vendo? Aleluia! Glória a Deus! Em santificação do Espírito para a obediência. Irmão, você obedecer a palavra. Me ama? Eu guardo meus mandamentos. Os que amam a Deus, guardam os seus mandamentos. Você está entendendo? E aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aspersão é você ser coberto no sangue. Aspergir. Tem um hino que diz assim: este sangue vertido, na cruz espargido, com poder sem igual. Está aqui a aspersão do sangue. Você recebeu a vida de Deus. Não é dizer o sangue de Jesus tem poder, o sangue de... Não! O sangue de Jesus é a vida dele em você. Você obedece a palavra porque você se alimenta dela, você recebe ela. Então agora o sangue é a tua vivência nessa palavra. Se você recebeu esta aspersão, você está vivendo sobre esse manto, sobre esse sangue. Você está entendendo? Você tem essa vida de Deus. Agora, se você não recebeu, irmão, sinto muito te dizer, mas você não tem. Amém? Aleluia. Para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Agora, o que seria sobre esses? Graça e paz vos sejam multiplicadas. As pessoas querem bênçãos multiplicadas. Não, irmão, você não entendeu aqui? Que essa graça e paz é só sobre eles, eleitos e predestinados? É só sobre eles, eleitos segundo a presciência de Deus, que Deus Pai lá na eternidade.
É para esses essa graça e paz. Aí vai acontecer aquilo que aquele tem um diz assim, ó, que o mundo não vai entender a paz que você vai ter na hora difícil, na hora complicada, quando tudo está desmoronando, você tem uma paz. Que paz é essa? Cristo. A aspersão do sangue, você recebeu o sangue. Ah, mas aí eu tenho que ser um inerte, um bobaião. Não, irmão. Você tem paz aí dentro. Você age o que tem que ser feito. O que não dá para fazer, você não faz. Ponto. Faz a sua parte. Você está entendendo? E Deus cuidará de ti, ainda que você esteja. Por isso que o salmista diz: se eu estiver lá nas profundezas, ali o Senhor está. Se eu estiver nas alturas, ali o Senhor está. Então como vou me esconder da face dele? Está vendo? Aleluia, glória a Deus. Então essa graça e paz que sejam multiplicadas é para você que está no aperfeiçoamento da palavra. Você está ouvindo a palavra do braço do Senhor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você viu como Satanás tem levantado? Tem um monte de profeta aí, tem um monte de apóstolo aí, evangelista. Meu Deus, como tem pastor, como todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser doutor. Acho que eles pensam que é um cargo a mais dos outros. Não, diante de Deus é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, é Deus em nós e o resto não interessa. Está vendo? Amém? Aleluia. Porque aí você olha para essas criaturas, olha para as vidas. Não tem o assim diz o Senhor. Porque, irmão, você tem que ter vida. O homem que fala essa palavra não é qualquer um. Não é um que simplesmente gostou do evangelho e saiu pregando. Não, Deus vai manifestar. Deus vai manifestar. E eu não sou ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje nós estamos completando 36 anos de casamento diante do Senhor Jesus Cristo. E Deus nos guardou por esse tempo. Você acha que esse evangelho vem assim, simplesmente foi só estudar e sair falando? Não, Senhor. A minha mãe, para me ganhar, teve que casar. Para mim nascer, ela teve que casar. Procura apresentar-te bem diante de Deus e dos homens. Você está vendo? Não, é uma coisa muito séria para que venha essa palavra. Pode escutar e sair falando, não vai ter vida. Não, é papagaio. É papagaio. Você está vendo? Agora, para quem a vida, tem que ter a vindicação de Deus, ó. Deus levantando aqui, ó. Deus guardando e Deus mostrando. Não sou eu, você acha que eu sou especial? Não, é Ele que é especial. Na verdade, quem é especial são vocês que estão ouvindo essa palavra desta forma. Você está vendo? Ele guardou tudo isso. Ele preparou tudo isso para que vocês ouvissem essa palavra aqui. Então vocês é que são especiais. Vocês é que são os eleitos segundo a presciência de Deus. Amém? Agora vocês entendem por que as pessoas não conseguem ouvir essa palavra, por que não conseguem fazer o que vocês estão fazendo agora. Por quê? Irmão, isso é para eleito e predestinado. E alguns eleitos e predestinados só vão vir na surra. Na surra, que nem disse um irmão que fala do pai dele. Ele disse: papai, eu não experimentei o mundo, eu quero experimentar e eu não fiz nada, e eu tenho que ir. Meu filho, vá, dá tuas mãos aqui, ó. Eu vou te mostrar, Jesus morreu na cruz por ti, eu vou orar por ti, mas vou dizer uma coisa para ti: quando tu voltar, tomara que tu volte por tua própria vontade, porque tu não é desse mundo. Tomara que tu venha com as tuas duas mãozinhas. Tomara que tu venha com a tua consciência. Tomara que tu venha perfeito. Está entendendo? Porque Deus não vai deixar os seus eleitos lá. Então, o que tu está dizendo, irmão Paulo? O que tu está dizendo? Irmão, eu açoito e castigo a todos quantos amo. Você ama alguém? Agarra pelo braço, pelo amor de Deus. Não, hoje tu vai sentar comigo. Oh, não tem lugar mais importante do que aqui agora comigo, do meu lado, na presença dele. Não, Senhor, você o ama? Você ama? Uma vez, meu filho estava doente e alguém me perguntou: mas tu não vai fazer tal coisa, não vai trabalhar?
Não tem nenhum lugar no mundo que eu queira estar, a não ser esse aqui. Cuidando. Então, se você está sendo cuidado por Deus, como é que você deixa rolar? Você vai deixar o diabo levar. Ô irmão, eu não vou dizer para você que eu sou um homem de oração. Vou dar um jeito de ficar horas. Não sou. Mas irmão, me acontece uma situação dessa, eu não dobro meu jeito. Eu boto a minha cara no chão. Senhor, eu não largo nas mãos do diabo. Até que o Senhor traga. Você está entendendo? Mas irmão, tá fácil. É só você pegar, é só você ensinar, mostrar. Está esperando o quê? Que a coisa fique difícil? Não é, irmã Adriana? Está esperando que fique difícil para você tomar uma atitude? Deus não brinca, irmão. Ó, Deus nos ama, nos fez. Mas essa carne aqui para Deus, ó, é só pó e cinza, é nada. Você ama demais aquelas pessoas. Você ama demais. E Deus liga acontecer alguma coisa. Mas para Deus é só pó e cinza. O que tem dentro é que interessa para Ele. Você está entendendo? Então, se você está ouvindo uma palavra de salvação, seja você. Como ele disse para Abraão, sê tu uma bênção. Senhor, eu não sei o que fazer, me ensina, me dá força, me dá graça, me dá palavra, me dá atitude, me ajuda, Senhor, mas seja sincero. E Ele vai vir para o socorro, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar. Está vendo? É mais ou menos como Jacó precisava conquistar, para ele poder conquistar o amor da sua vida. Ele queria casar com uma das filhas de Labão. E o Labão definiu uma forma. Ele tinha que ter grana, tinha que ter condição. E quem era o Jacó? Não tinha nada. Tinha enganado seu pai, a sua mãe, seu irmão. Obrigado a mãe dele a ajudar ele ainda. Então Jacó não tinha nada. E agora? O que ele faz? Foi para Deus. E o que Deus fez? Ensinou ele. Você está entendendo? Deus não desampara você se você correr para Ele. Não importa a condição, a situação que você está, mas se você correr para Ele, Ele vai te responder. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Irmão Raul, passa aqui fazer um encerramento.